Olá, alunos. Vamos fazer aqui mais um exercício envolvendo coeficiente de performance de um ciclo de refrigeração, que a gente chama de COP, né? Vamos supor aí que eu tenho uma câmara fria funcionando aí com temperatura de evaporação de menos 10 graus Celsius com R134A e com temperatura de condensação a 40 graus Celsius. Vamos supor que o ponto 1, que é a saída aí do meu evaporador, que na saída do evaporador o fluido esteja 100% vapor. Chama de vapor saturado. E no ponto 3, que é a saída aqui do meu condensador, o fluido esteja aí na condição de 100% líquido. Eu chamo de líquido saturado. Para a gente determinar o COP, existe uma expressão que o COP é igual à energia útil ou a potência útil sobre a energia gasta para promover o processo de refrigeração. Então veja que nesse ciclo eu tenho um fluido refrigerante, o R134, ele ingressando aqui na sucção do compressor no estado de vapor saturado, a gente chama de vapor saturado seco, porque não tem nenhuma gotícula aí de vapor. O compressor vai succionar, bombear e comprimir esse fluido até o condensador, no ponto 2, onde a pressão é mais alta e a temperatura é mais alta do que na sucção. Fruto do processo de compressão isoentrópica, né, que a gente chama de compressão ali no compressor, isoentrópica. Significa que a entropia na compressão ela se mantém constante. O fluido refrigerante no ponto 2, ele entra então no condensador e tem inicialmente sua temperatura baixada até a temperatura de condensação, a 40 graus Celsius. A partir desse momento o fluido começa a mudar de fase e passa então de vapor para líquido, que é essa ideia, a palavra condensador é isso, ele condensa o fluido. Esse fluido na condição de líquido, 100% líquido, ele vai agora atravessar o dispositivo de expansão, que pode ser uma válvula de expansão termostática, por exemplo. Nesse dispositivo, o fluido ele vai perder pressão e vai ter uma parte do líquido que vai converter-se em vapor. Então, ele vai entrar no ponto 4, na condição de líquido mais vapor, vai entrar no evaporador. No evaporador, o fluido vai retirar calor do meio interno, de um ambiente interno, onde o evaporador está localizado. Pode ser o interior da câmara fria, o interior do refrigerador. Ele vai retirar esse calor. E ao retirar esse calor, ele vai mudar de fase. Ele vai passar de líquido mais vapor para o estado de vapor. Estando pronto, então, para reiniciar o ciclo aí, entrando no compressor, a sucção, compressão. Então, vejam que a definição de COP é encontrada aí na literatura como sendo a energia útil sobre a energia gasta, e nesse caso a energia útil é exatamente a energia retirada no evaporador. Nesse caso, para o refrigerador, o que é útil? É a energia que a gente retira aqui dentro dos alimentos ou dos produtos que estão dentro da câmara fria, por exemplo. E o que é gasto? Nós gastamos uma potência de compressão, que é essa potência de compressão, né, que faz o compressor movimentar, que é decorrente, obviamente, aí da energia elétrica também. Essa equação, a gente chama o QE, a gente chama de capacidade de refrigeração ou potência de refrigeração. Ela pode ser escrita também como a vazão máxima do fluido refrigerante R134 vezes a variação de entalpia entre o ponto 1 e o ponto 4. Então, H1 menos H4. E H é a entalpia específica do fluido, que é uma combinação aí de pressão e energia interna, né, desse fluido. Na propriedade termodinâmica nós vamos encontrar isso em tabela. A unidade é quilojoule por quilograma. Já a potência de compressão, aqui embaixo, a gente chama de potência de compressão, é dada pela multiplicação da vazão máxima vezes a diferença de entalpia entre o ponto 2
E o ponto 1, ou seja, a saída e a entrada do compressor. Então, a entalpia específica na saída menos a entalpia específica na entrada do compressor. Posso cortar vazão máxima com vazão máxima e eu tenho essa fórmula simplificada. Então, vejam que eu faço a seguinte pergunta. Primeiro, qual o COP dessa instalação? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual é a potência de compressão necessária quando eu quero uma capacidade de refrigeração, uma potência de refrigeração de 5 TR. Aí lembrando aí que 1 TR é 3,517 kW, né? 1 TR. Importante ter essa definição. E, finalmente, o item C é, para essa situação, qual a vazão máxima, né? Atravessando aí o compressor. Então, para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente faz é ingressar aqui no diagrama pressão versus entalpia específica, com a temperatura de condensação, que é 40 graus Celsius, e com a temperatura de evaporação, que é de menos 10 graus Celsius. O ponto 1 está exatamente na linha de vapor saturado. Então, aqui, essa linha aqui representa 100% de vapor. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 é obtido por meio de uma isoentrópica, que é uma linha paralela a essa. Então, isoentrópica significa a entropia do ponto 2 igual a entropia do ponto 1. E aí, na junção do ponto da linha de condensação com a isoentrópica, eu tenho ponto 2. O ponto 3 eu obtenho aqui na linha de líquido saturado, ó, que é 100% de líquido. E o ponto 4 é obtido por meio de uma isoentálpica, né? Ou seja, a expansão acontece de maneira isoentálpica. Então, veja aqui que o meu processo ele acontece seguindo essa linha aqui, ó. Aqui do ponto 4 até o ponto 1, eu tenho vaporização. Do ponto 1 para 2, eu tenho compressão. Do ponto 2 para o ponto 3, eu tenho aqui, primeiro, um processo daqui para cá de redução de temperatura. A condensação acontece aqui. Então, a gente tem a condensação aqui dentro, né? E o ponto 4, do 3 para 4, é expansão. Então, veja que dentro dessa linha da curva aqui, eu vou mostrar para vocês com a linha bem forte, ó, aqui dentro desse diagrama pressão e entalpia, aqui dentro, a condição do fluido é condição de líquido mais vapor. Então, veja que aqui eu tenho região de saturação. Enquanto que fora eu tenho situação de vapor superaquecido. E aqui eu tenho líquido subresfriado. Uma informação importante para vocês é que se eu posso obter as entalpias simplesmente analisando o próprio diagrama pressão e entalpia aqui para baixo, ó. Só que muitas vezes não é muito preciso, então é comum a gente usar a tabela de saturação. Então, vejo aqui, ó, eu posso muito bem olhar aqui para baixo e obter as entalpias. Se eu quiser obter as entalpias de maneira mais precisa, principalmente no ponto 1, 3 e 4, eu venho aqui na minha tabela de saturação. Para o S34, na temperatura de menos 10 e na temperatura de 40 graus Celsius. Veja que eu obtenho aqui a pressão para menos 10 e para 40 e obtenho aqui a entalpia específica do líquido. Vamos supor do ponto 3, ó, eu vou olhar no ponto 3, é líquido, né? Líquido saturado. E o ponto 1, entalpia do vapor saturado, é HV. Essa aqui, ó. Então, aqui eu tenho entalpia do ponto 1, e aqui eu tenho entalpia do ponto 3, que é igual a entalpia do ponto 4. A entalpia 2, ó, ela vai ser obtida aqui no próprio diagrama. Eu vou colocar que aproximadamente 430, né? Isso é um valor aproximado, vocês podem obter isso com mais precisão, usando uma carta com melhor definição, com régua, mas para fins desse cálculo aqui aproximado, tá bom esse valor. Então, vamos preencher a tabela aqui, ó. Ponto.
Eu vou preencher para vocês vão ver no final, tá? Para facilitar aqui o tempo, não gastar muito tempo. Bom, já preenchi a tabela para vocês aí para facilitar, né? Então, para a temperatura do ponto 1, menos 10, na evaporação, do ponto 4, menos 10 também, ali entrada do evaporador, da temperatura do 2 e o 3. O 2, a gente vai obter exatamente aqui, ó, essas linhas aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês mais forte aqui, ó. Essas linhas aqui, ó, são linhas isotérmicas, né? Então, vejo que todo ponto ali, ó, isotérmico significa que todo mundo que está nessa linha, todo ponto em cima dessa linha aqui, seja aqui ou seja aqui, tem a mesma temperatura de 60 graus Celsius nesse caso. Então, vejam que o meu ponto 2, que ele está nesse ponto aqui, ó, ele está meio próximo, tá? Aqui é 40, aqui está próximo de, deixa eu tomar mais cuidado, próximo de 50 graus Celsius. Então, eu vou usar 50 graus Celsius aqui para a temperatura 2, ó, obtido direto ali no diagrama de pressão e entalpia. Podia ser um pouco mais preciso, talvez 48, mas eu arredondei para 50. O ponto 3 é 40 graus Celsius, temperatura. A pressão está dada ali no próprio diagrama, nas tabelas, né? Veja, a pressão está aqui, ó, 201,7 e 1017 kPa. A entalpia, então, a entalpia do ponto 1, nós já havíamos falado, né? Que é essa aqui, 392,28. Do ponto 3 e 4, 256,54, isso é entalpia. E do ponto 2, eu obtive aproximadamente aqui, ó, 430. O título do ponto 1, 100% de vapor, entrada do compressor. Do ponto 3, 0% de vapor. Do ponto 2, não tem sentido, porque é vapor superaquecido, não pode falar em título. E do ponto 4, essa tabela aqui, ó, permite que você obtenha aproximadamente, aqui, ó, o título aqui é 0,3, aqui 0,4. Então, meu título aproximadamente, direto na tabela, só para fins de aproximação, 0,34, ou 34% de vapor na mistura. Para calcular, então, o COP, vamos lá. O COP vai ser dado pela expressão potência de refrigeração sobre potência de compressão, que também pode ser dado por H1 menos H4 sobre H2 menos H1. Eu vou parar e vou dar os resultados. Então, vejam aí que substituindo valores, né, eu obtenho um COP da ordem de 3,6. Agora, é só um detalhezinho aqui, ó. Esse valor aqui tem influência muito grande nesse resultado, porque se aqui fosse 425, por exemplo, se eu tivesse obtido ali, já seria um COP de 4,1, né? Então, vejam que a precisão do meu COP vai depender muito da condição. Se eu tiver um programa como EES, que é um software para o RefProp, por exemplo, que é para propriedades, eu posso pegar os valores exatos de entalpia em cada ponto. Nesse caso aqui é só uma aproximação. Então, vejo que para fins de simplificação serve esse cálculo aí que eu estou falando para vocês. Bom, dando sequência, vamos supor que eu tenha ali uma capacidade de evaporação, de refrigeração, da ordem de 5 TR, e a gente sabe que um TR é 3,5 aproximadamente, então vamos lá, 517, né? Pode ser assim. Então, 5 TR é aproximadamente quanto? 5 vezes 3,517 é igual a 17,6 kW. Então, se eu dou essa informação, quanto é que é a potência de compressão? E basta usar a equação do COP, né? O COP é igual a QE, é potência de refrigeração, sobre potência de compressão. Se eu tenho o COP calculado aqui, se eu tenho a potência de refrigeração, é só isolar aqui a potência de compressão, que vai ser igual a 17,6 dividido por 3,6, que dá aproximadamente 4,9 kW. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Perdão, antes de ir embora, é bom calcular que tinha pedido ali também qual era a vazão máxima, né? M ponto, né? M ponto, vocês vão lembrar o seguinte, como é que é? Eu faço assim, a potência de compressão é igual a M, vazão máxima, H2 menos H1. Se eu tenho esse valor e esse valor e esse valor, é só isolar o M ponto. M ponto vai ser, então, quanto? Vai ser aproximadamente 0,13 kg de R134 por segundo. Pronto, é só isolar aí, colocar o potência de compressão, esse valor aqui,
H2 menos H1 é 430 menos 392,28. De novo, lembrando, né? Qualquer aumento de precisão no H2, que é esse processo que vai de 1 para 2, ó, um H2 aqui, eu tenho um H2 aqui embaixo, e eu obtenho graficamente, eu tenho variação no valor tanto do meu COP, quanto nas demais grandezas, ok? É isso, espero ter entendido, e é assim, agora sim, até a próxima aula.